Setup pequeno, médio ou grande? Qual tamanho escolher e para quê? Fica nesse vídeo que a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos começar falando da principal diferença do menor setup para o maior setup, na diferença de tamanho. A principal diferença que você tem entre um setup grande e um setup pequeno, justamente quando você está fazendo sua sessão, a distância que você tem da fumaça sair do roche, passar pelo seu setup no vaso e sair para a mangueira, no setup pequeno é bem menor do que o setup grande. Então a tendência que a gente tem é que no setup pequeno a gente tem um maior acúmulo de fumaça aqui no vaso, o que acaba trazendo um fluxo um pouco maior acumulado aqui, e uma fumaça um pouco mais quente, porque ela tem menos caminho para passar e para resfriar. No setup grande, a gente tem maior quantidade de água no vaso e uma maior distância que essa fumaça vai passar até chegar na mangueira. Isso acaba trazendo um melhor fluxo contínuo para sua sessão, ou seja, uma fumaça mais renovada, e acaba te trazendo uma fumaça mais resfriada, justamente porque ela já começa a resfriar dentro da stem e ela tem mais água para poder trocar calor e ter uma fumaça um pouco mais fresca. Basicamente são diferenças mais técnicas, porque hoje em dia no nosso mercado a gente tem setups de muita qualidade que vão trazer boas sessões independente do tamanho deles. Mas pode ser o caso de você ter uma preferência nessa questão de fluxo e de intensidade de acordo com o tamanho. Então, já tirando essa parte do lado, essa é a principal diferença. Mas vamos falar sobre usabilidade, situações que eu gosto no meu dia a dia, pessoalmente, de aplicar um setup grande, um médio e um pequeno. Vamos começar com o setup pequeno. Uma coisa que eu acho muito interessante é o seguinte, os setups pequenos desde 2015 começaram a mudar bastante no Brasil e a gente começou a ter setups pequenos de muita qualidade. E isso começou lá com o lançamento do Zip, lá em 2015, que trouxe o setup dutado, o modelo dutado para o setup pequeno. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o coração dos setups pequenos começaram a ter essa separação entre por onde a fumaça desce, por onde ela vai para o respiro e por onde ela sai na mangueira. E isso traz uma qualidade de sessão, um fluxo muito superior ao que a gente tinha antigamente. Então os setups pequenos ganharam um espaço gigantesco no nosso mercado. Pessoalmente, na usabilidade, o que eu acho interessante do setup pequeno? O primeiro ponto é o mais óbvio, o tamanho dele. Então é muito mais fácil de você levar para os lugares, dependendo de onde você gosta de fazer sua sessão. Se você vai para um bar, para um lounge, algum lugar que é mais apertado, tem menos espaço para você deixar o seu setup em segurança, para ele não cair. O setup pequeno é perfeito para isso. Ele é compacto, ele é leve, é fácil de você guardar em qualquer mochila. Uma stem desse tamanho, por exemplo, você consegue levar até no seu bolso. Então ele traz uma praticidade sem perder a qualidade que a gente encontra num setup grande. Então o principal ponto que eu recomendo você ir atrás de um setup pequeno é a praticidade e o fato de você poder levar ele com mais facilidade, principalmente para quem viaja e sai bastante. Segundo ponto positivo do setup pequeno é que normalmente eles têm um valor bem mais acessível do que setups médios e consequentemente setups grandes. Então é uma ótima maneira de você começar no mundo do arguile, de você adquirir o seu primeiro setup ou até mesmo conhecer uma marca nova que você ainda não conhece. Começar com o setup pequeno dessa marca já é um bom indício. Até porque é aqui que a gente começa a ver se a marca tem uma boa qualidade, se ela faz um produto interessante. É quando ela acerta o setup pequeno dela. Então, esse é o principal ponto que eu recomendo para vocês do setup pequeno. Para mostrar para vocês, por exemplo, esse daqui é um tamanho de setup pequeno que a gente encontra atualmente. É bem difícil sair um pouco disso. Às vezes tem setups menores, às vezes um pouquinho maior, mas não chega a variar muito mais do que esse tamanho para os setups pequenos. Agora, falando dos setups médios, a gente começa a ter uma variedade muito grande no nosso mercado. Por exemplo, Joy, Amazon e o próprio Temple, que é categorizado como um médio compacto. Ele não é nem tão pequeno para ser um setup pequeno e também nem tão grande para ser um setup médio inteiro ou muito menos setup grande. Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 exemplos de setups que podem ser considerados setups médios, justamente porque não são nem setups grandes nem setups pequenos. Esse aqui é onde fica um ponto intermediário entre o grande e o pequeno, tanto na questão de fluxo, quanto na questão do resfriamento da água e também naquele meio termo entre o compacto. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre o tamanho médio. O mercado brasileiro ele foi mudando com o tempo. Antigamente, as nossas marcas brasileiras só produziam setups grandes.
justamente porque era uma tendência que a gente tinha. As pessoas levavam os seus setups grandes nos lugares e ficava até um acúmulo ali de setup. Você via um monte de torre ali montada. Era uma coisa bem diferente do que a gente tem hoje. O setup médio, ao meu ver, ele veio criando uma nova tendência de nem a pessoa que prefere um setup maior do que um setup pequeno, mas também não quer abrir mão de ter algo um pouco mais compacto. Então é aqui nos setups médios que a gente começa a ter os setups que são vendidos completos, os setups que tem bolsa, case ou outros objetos que ajudam você a transportar ele. Então ele entra meio que suprindo uma necessidade de um público que gosta de um setup vistoso no sentido de ser maior, detalhado, materiais diferentes, mas não quer nem um setup pequeno e também não quer ter que carregar um setup muito grande. Então eu considero ele ainda uma boa opção para você poder viajar, porém numa situação onde você consegue levar um pouco mais de malas, de carga, você não vai só você e uma mochila para o lugar. Eu acho que o setup médio encaixa muito legal aí, principalmente setups que já vêm com case, com bag, algo para você poder transportar. E você consegue criar esse ornamento de um setup maior, ainda tendo a compatibilidade, ainda tendo um setup compacto como se fosse um setup pequeno. Fora que, como eu disse, aqui nessa categoria você vai encontrar muita variedade de formato, de tamanho, de marca, setups montados, como são o caso desses dois, setups que você pode montar você mesmo com peças separadas. Aqui vai ter um mercado muito grande, então eu diria que ele vai ser um mercado que vai atender tanto a galera que já quer um setup pronto, quanto que a galera que quer começar a personalizar um setup do zero. E um outro ponto é que ele chega a ser um valor mais alto do que o setup pequeno, mas ainda não chega a ser um valor de setup grande. Então é um mercado muito interessante, que abrange muitos gostos diferentes. Eu diria que a parte dos médios é o mercado que atende todos os gostos de todas as pessoas, vai ter um setup que vai te agradar do tamanho médio. E para finalizar, vamos falar um pouquinho sobre setups realmente grandes. Agora a gente vai falar sobre os setups clássicos do nosso mercado, os setups grandes. Esse é o tipo de setup que começou a popularizar muito forte no Brasil no começo das marcas brasileiras, que são as stands grandes, que foram feitas baseadas numa construção como se fosse um setup egípcio em questão de tamanho, ou seja, considerava-se esse tamanho aqui como o ideal para você ter o fluxo, a dissipação de calor, coisa que hoje em dia a gente já não tem muito mais. E o que acontece com o setup grande? O setup grande, normalmente ele é desmontável, por exemplo, como aqui no caso do Manisuta, que você consegue desrosquear inteiro, porém vai ter casos que não é desmontável, como por exemplo o Zeus, ou por exemplo setups importados como o Regal, principalmente o Queen e o Melic, você não vai conseguir desmontar o seu setup. Esse é um caso bem específico. Então esse tipo de setup é por causa dele que existem aquelas bags que vocês já viram aqui no canal também, bem grandonas, porque é o melhor jeito de você transportar ele, que já é montado. Esse tipo de setup, eu não vou dizer que ele não é o ideal para você levar para os lugares, porque a gente já fez muito isso no começo do nosso mercado aqui, a gente levava para tudo quanto é lugar. Porém, a gente tem opções melhores para fazer isso, como os médios e os pequenos. Então, pessoalmente, eu considero o setup grande aquela peça, aquela obra de arte que você vai ter na sua casa, na sua varanda, no seu quintal, onde quer que você receba os seus amigos, ou para você que tem um lounge e quer causar um impacto maior no seu cliente, para ele chegar na mesa e poder olhar um setup grande lá. Eu considero ele como se fosse um ornamento, onde você vai ter ele num lugar fixo e as pessoas vão até ele fazer a sessão. Ou seja, você chama os seus amigos na sua casa, ou se você tiver uma casa de praia, um sítio, alguma coisa assim, você deixa o seu setup grande lá, para quando vocês forem para lá, ele já tá lá para você usar. Ou nesse caso dos lounges que os clientes vão poder consumir. Nesse tipo de setup, a gente hoje em dia não tem mais tanta variação quanto a gente tem no médio e no pequeno. Existem marcas muito clássicas que trabalham com setup grande, como a Zeus, a Sultan, ainda existe alguns setups da Triton, como o Up, que já é um grande um pouco menor. Hoka King, entre várias outras marcas, a própria Amazon, vou ser um pouco injusto começar a citar, porque eu vou esquecer alguma. Mas é um setup considerado hoje em dia um pouco mais clássico. Como eu disse no começo do vídeo, ele tem aquela leve diferença na questão do fluxo e na fumaça dos setups médios e pequenos, porém é algo que realmente não diria que é uma tomada de decisão para levar o setup. Eu diria que hoje em dia mais é a questão, primeiro, de valor, porque é um setup mais caro do que os outros, questão de espaço
para você poder guardar o seu setup. E questão se você gosta, se você vai ter um arguile só e você viaja, você sai muito, talvez o setup grande não seja a melhor opção por praticidade. Mas você que tem estabelecido na sua casa um lugar para você fazer a sessão com seus amigos, o setup grande é muito legal de você ter lá para poder degustar com seus amigos, é uma coisa que fica bem interessante. Outro ponto que a gente tem no setup grande, de cabeça agora eu não consigo lembrar se existe, mas eu acredito que não existe a marca que faça um setup grande que já venha completamente pronto. Então normalmente você vai adquirir o seu setup grande e você vai ter que adquirir separado o vaso. Algumas marcas têm prato, algumas não, então o prato, o roche, algumas também têm piteira, outras não, mas nenhuma marca vai ter um setup completo como é o médio e pequeno, vendido pronto para você adquirir uma coisa só. Então ele é muito interessante para você que já gosta de uma marca e quer ter a versão grande dessa marca, e para você que gosta de customizar, ou você que gosta de personalizar o seu setup. Você gosta de escolher a cor do vaso, o prato, a piteira, os acessórios. É bem legal, dá para você perder horas num dia montando várias combinações até chegar naquilo que você realmente procurava. Então nesse vídeo a gente falou um pouco sobre as principais diferenças dos tamanhos dos modelos e eu dei para vocês a minha opinião pessoal de como eu gostaria, como eu gosto de fazer a minha separação dos setups que eu tenho. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas e ajudar você a decidir qual setup que você vai querer pegar para você. Lembrando que a Nova Panda você vai encontrar aqui no centro e lá na Zona Norte. Os endereços vão estar aqui na descrição do vídeo. Nosso site também, nosso Instagram, contato, tudo que você precisa vai estar aqui na descrição do vídeo. Vem fazer uma visita pra gente e levar o seu novo setup, que agora você já sabe se vai ser pequeno, médio ou grande. A gente se vê no próximo vídeo, você já sabe, né? Nova Panda, sempre os melhores preços. Bora!